Ao vivo. Boa tarde, amigos internautas, leitores do Diário de Suzano. Começa agora mais um programa DS Entrevista. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer que você pode mandar uma mensagem nessa live do Facebook ou encaminhar uma mensagem para o WhatsApp 97569-1373. 97569-1373. A nossa convidada de hoje, ela é advogada há 19 anos, professora universitária, mestre em Direito Previdenciário pela PUC, especialista em Direito Processual Civil também pela PUC, especialista em Direito Previdenciário pela Escola Paulista de Direito e diretora do Conselho Federal do Instituto dos Advogados Previdenciários, onde já foi presidente. Ela é a Luciana Moraes de Farias. Luciana, boa tarde, obrigado pela presença. Primeiramente, pode fazer uma saudação para os nossos amigos internautas. Boa tarde, Fernando. Boa tarde para vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando mais uma vez sobre Previdência Social e tentar esclarecer um pouquinho dessa reforma da Previdência, tentar esclarecer para vocês que estão com dúvidas, que todos os trabalhadores que vão ser afetados por essa reforma, mas aonde será afetado? Sim. Então, é isso que vamos falar hoje. É um tema bem complexo, Previdência, mas como a gente conversou, vamos dar uma contextualizada para os nossos leitores, né? Foi proposto no começo desse ano uma reforma na Previdência. Essa proposta sofreu alterações no começo desse mês e novamente sofreu outras alterações por destaques, né? Foi votado nessa semana destaques. Como está a situação hoje da Previdência, caso seja aprovado essa reforma? Como que Certo. fica? Então, primeiramente, essas regras ainda não estão valendo. Elas foram votadas em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Teve os destaques, como o Fernando falou. Então, hoje nós temos um texto. Sim. E é esse texto que nós vamos falar. Só que esse texto ainda não está valendo. É o texto que vai para o segundo turno. Então, o que é legal, Fernando? É para ver se você é a favor ou não desse texto do que nós vamos falar aqui. Dessas mudanças que irão para a votação, provavelmente em agosto, para segundo turno na Câmara dos Deputados e depois ainda vai para o Senado. Então, nós vamos discutir o texto que está em votação e já foi votado em primeiro turno. Primeiro, assim, o que mais te assusta ou se tem alguma coisa que te incomoda nessa proposta de reforma? O que mais te alarda, assim, que você procura avisar todo mundo logo de cara, assim? O que seria? Então, assim, são vários fatores que me assustam. Então, como você colocou assim, eu estudo direito previdenciário há 19 anos. Então, assim, aqui a gente vai falar da parte de direito. Eu estudo direito previdenciário, que é um direito social. É aquele direito que quando nós trabalhamos, nós pagamos uma contribuição para quando precisarmos, quando ficarmos doentes, quando a mulher ter um filho, quando chegar numa idade avançada, quando a gente não conseguir mais trabalhar, a gente ter uma recompensa. Essa recompensa é um benefício previdenciário. Então, é disso que a gente está falando, é um direito social. Então, a gente paga para isso. Então, o que mais me assusta é isso. Nós vamos continuar pagando essa contribuição, nós já pagamos uma contribuição e agora, no meio do jogo, ou seja, nós estamos trabalhando, pretendendo ter uma aposentadoria com tanto tempo, com X anos, e agora, no meio do jogo, as regras mudam, mas de uma forma muito grave. Então, no geral, a reforma assusta nesse ponto de tirar os direitos sociais. Então, a gente vai especificar alguns benefícios, mas no geral, o que eu poderia falar isso é assim, além de dificultar o acesso à aposentadoria, dificultar as acumulações de benefícios, que são direitos da pessoa, diminui o valor. Quem conseguir se aposentar vai ter um valor menor. Então, isso que é importante e assim, como você falou que me assusta, é isso que eu venho trabalhando diariamente para tentar esclarecer
Então, assim, vamos tentar ser um pouco breve nessa questão. Como que fica a aposentadoria hoje com essa proposta para homens e para mulheres? A proposta diz o que exatamente hoje? Então, é importante a gente colocar que hoje nós temos vários tipos de aposentadoria. É aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, enfim. A gente tem várias aposentadorias. E a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, elas vão acabar e vai ter um tipo de aposentadoria só, que será uma aposentadoria onde a mulher vai precisar ter 62 anos, o homem continua 65 anos, 15 anos de contribuição. Até aí está muito parecido, alterou só para a mulher a idade, 2 anos a mais, mas o valor muda, o valor diminui. Então aqui eu trago um exemplo de uma pessoa. Então vamos pensar que a proposta passe até setembro. Quem vai se aposentar antes da proposta nessa situação? Um homem com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade, a média de salário dele, a média de salário que é de julho de 94 até da entrada na aposentadoria. Julho de 94 porque teve a entrada do real. O que aconteceu em julho de 94? Isso aí, Fernando, teve a mudança do real e por isso que ficou esse marco. Vai pegar todas as contribuições de julho de 94 até hoje exclui, isso é importante, exclui as 20% menores. Isso faz com que a média, julho de 94 até hoje, tirando as menores, tenha uma média maior. Dessa média, o valor do benefício vai ser 85%. 85% dessa média maior. Então, hoje, um homem que tenha uma média de R$3.000, o benefício dele vai ser 85% de 3.000. Eu fiz a colinha aqui. Pega a colinha aí que é importante elucidar bem para os nossos amigos aqui como que vai ficar a mudança. Eu fiz a colinha aqui, eu coloquei uma pessoa que trabalhasse 20 anos. Certo. Dava 90%, daria R$2.700. Então, voltar. Um homem, 65 anos, 20 anos de trabalho. O valor do benefício dele hoje, 2.700. Com a reforma, como que vai ficar? Vai pegar também de julho de 94 até hoje, só que não vai excluir esses 20% menores. Não exclui. Todos os salários. Então, com isso, já diminui um pouquinho. E aí, em vez de ser 90%, a média vai ser 60%. E aí, o valor de 2.700, ele vai para 1.800. Então, assim, um dia antes da reforma, o valor do benefício será 2.700. Passou a reforma, no dia que passou a reforma para frente, o benefício já vai para 1.800. Então, isso é regra, porque a regra do valor, a partir da reforma, já está valendo. Então, isso que afeta, porque parece, mudou só 2 anos para mulher, por homem ficou a mesma coisa, mas o valor afeta demais. E para homem, mas para homem ia mudar também, né? Que teve uma votação, né, de destaque que alterou novamente para o que era antes, né? Voltou. Como que ficou então? 15 anos. Eu dei só um exemplo de 20, mas com 15 anos ele se aposenta. Eu dei o exemplo de 20 por conta do valor. E aí, nesse mesmo sentido desse valor, a gente já pode colocar também a aposentadoria por invalidez. Que não está se falando da aposentadoria por invalidez, está pouco se falando dela. Hoje, quem fica incapacitado para o trabalho... De qualquer motivo, né? Por qualquer motivo, ficou afastado do trabalho, primeiro recebe auxílio-doença, depois aposentadoria por invalidez, que não pode trabalhar, por conta de uma incapacidade. Hoje o valor desse benefício é 100% daquela média. 100% da média, exclui os 20% menores, 100%. Com a reforma vai ser igualzinho à aposentadoria, que vai ser a aposentadoria que teve a junção, aposentadoria por tempo de contribuição e por idade vai ser uma só, valor 60%, o mesmo valor da aposentadoria por invalidez. Então, para quem trabalhou até menos de 20 anos, vai receber 60%. Então, 40% de um dia para o outro já vai perder. Salvo se acidentes de trabalho. Quem ficar aposentado, se aposentar por invalidez, por uma causa decorrente de acidente de trabalho, aí continua 100%. Se não, caiu para 60%. E isso daí
Tá no texto, vai para a segunda votação tá e não está se discutindo isso. Tem outra questão também que você destacou como importante, é a questão da aposentadoria especial, né, por salubridade. Como que vai ficar agora com essa proposta? Quem tem a possibilidade de se aposentar por salubridade? Até a gente brincou, né, o exemplo da minha mãe, que ela trabalha com biomedicina, ela tem a possibilidade de se aposentar por isso. Como que fica para essas pessoas? Isso é de suma importância, porque afeta muitas pessoas, então todos aqueles que trabalham com insalubridade, periculosidade, o mais comum é ruído, calor, ambiente hospitalar, eletricidade, são motorista de caminhão, de ônibus, todas essas pessoas, entre outros, então todos que trabalham com insalubridade e periculosidade, hoje eles se aposentam por 3 regras. A mais comum e nenhuma delas tem idade mínima. Nenhuma delas tem idade mínima. E tem que trabalhar exposto àquele ambiente prejudicial à saúde por 25 anos. 25 anos é o mais comum. Todos esses que eu falei é 25 anos. Mas poderia ser 15 anos ou 20 anos, dependendo da gravidade daquele ambiente prejudicial. Vamos ficar no 25 anos, que é o mais comum. Certo. Então, o motorista, o dentista, o médico... essas pessoas se aposentam com 25 anos. E o valor é 100% daquela média, 100%. Por que não tem idade mínima essa aposentadoria? Tem um porquê isso, tem um porquê ser 25 anos. Tem uma comprovação, tem um estudo científico por trás que diz que uma pessoa que ficar por mais de 8 horas exposta a um ruído acima de 85 decibéis, ela vai adoecer. Então, por isso que ela é tirada daquele ambiente prejudicial à saúde, para que ela não adoeça. Então, independente se essa pessoa tem 48 anos, porque ela começou a trabalhar muito cedo, ou tem uma idade superior, independente da idade dela, se ela ficar mais tempo naquele ambiente de trabalho, ela vai adoecer. Então, essa é a ideia por trás da aposentadoria especial. Então, hoje, 100%, 25 anos... de trabalho. Esses 25 anos trabalhando? 25... Trabalhando 25 anos exposto naquele ambiente. Por exemplo, sua mãe trabalhando 25 anos como biomédica, recebendo insalubridade, comprovando essa insalubridade, ela aposentaria. Como está com a reforma? Vai ter uma idade mínima. Vai ter uma idade mínima, que nesse caso de 25 anos, vai ter uma idade mínima que será 61 anos. Então, aquela pessoa que começou a aposentar jovem, tem muitos casos de pessoas, homens e mulheres, que se aposentam com 48 anos. A gente pode pensar, nossa, mas é muito jovem para se aposentar com essa idade. Só que o efeito daquele ambiente prejudicial no organismo daquela pessoa já está afetando. Se ela trabalhar mais naquele ambiente, ela vai ficar doente. Então, ela começou a trabalhar jovem. Agora vamos pensar, essa pessoa que só trabalha, então, por exemplo, dentistas, médicos, pessoas que trabalham efetivamente só naquela função. Certo. Ela vai ter que esperar, então ela já está completando o tempo especial, já está quase ali nos 25 anos, entra a reforma. De um dia para o outro, vai aumentar mais de 10 anos o tempo para ela se aposentar. Que a transição, esse seria a transição ou não? É outra coisa a transição? Para esse nem tem transição. Não tem. Não é nem que tem... Vou falar assim, olha só, Fernanda. Até 2020, 61 anos, 25 anos de contribuição. A partir de 2020, começa a crescer. A partir de 2020, porque daí vai somar o tempo de 25 anos de exposição aos agentes e mais a idade. Que vai dar 25 com 61, vai dar 86 pontos. A partir de janeiro de 2020, vai aumentando um ponto. Então, 2020 não vai ser mais 86. Essa regra dos pontos é importante lembrar que é a soma da idade com o tempo de contribuição, que tem que dar um valor para homem, que é um valor X, né, 95. Hoje é 85,95. Essa regra aí vai acabar também com a reforma. Aí essa regra de ponto que eu estou falando é uma regra de ponto específico para aposentadoria especial. Certo. Onde justamente soma o tempo de contribuição, então vai ter que ter 25 anos,
mais a idade 61. Só que até 2020, janeiro de 2020, daí já começa a subir. Entendi. Então, a reforma vai passar e já vai subir. Agora, uma outra coisa muito importante. Hoje é possível também, por exemplo, a pessoa que trabalhou especial com insalubridade, ela não trabalhou 25 anos com insalubridade e periculosidade. Ela pega esse período, vamos supor que essa pessoa trabalhou 10 anos numa metalúrgica com ruído. Certo. Insalubridade. 10 anos não aposenta na especial. Como que é a regra de hoje? Ela vai pegar esses 10 anos, se for um homem, esses 10 anos vai valer 14. A legislação garante que esse tempo é considerado especial. 10 anos que ele trabalhou em um ambiente prejudicial à saúde, prejudicando a saúde dele, vai multiplicar por 1,4. Vai valer 14 anos. Isso é o que a gente fala de conversão de tempo especial para comum. Acabou com a reforma. Não tem. Se você não trabalhar 25 anos só de especial, se trabalhou 24 anos, você vai perder. Sim. Trabalhou 24 anos, não consegue mais um trabalho que seja especial, não converte mais. Vai contar só 24 anos como comum. Então, isso aí é bem sério. Quase ninguém fala. E isso daí está no texto que vai para votação. Então, e quantas pessoas trabalham com insalubridade e periculosidade? Vai afetar todas essas pessoas que não são aposentadas ainda. Só a gente ressaltar que isso são fatos, né? Você, no caso, não está tomando partido nenhum. Você está trabalhando com fatos, que é o que está na reforma e é o que vai ter de mudança para os trabalhadores. É isso. Justamente. É aquilo que nós estávamos falando no início. O que eu estou trazendo aqui, isso está mudando diariamente. Então, esse texto é o que está valendo, que vai para votação em segundo turno em agosto. Então, antes de vir aqui, o que eu peguei? São 66 páginas de texto de reforma e é isso que nós estamos discutindo aqui. Tudo isso está lá no texto da PEC número 6 de 2019, que foi votado em primeiro turno. As pessoas têm acesso a isso? É difícil ter. Eu tenho o link disso, quem tiver. É até importante. A gente pode dar uma forma de disponibilizar esse link, porque não é de fácil acesso. Você vai buscar lá o texto da PEC, só vem reportagens e tal. A gente pode disponibilizar sim. Vamos falar também a respeito um pouco, se der aqui um tempo, a gente já está com 15 minutos de entrevista, a questão dos professores. Como que fica a questão dos professores agora com essa nova reforma? Então, com relação aos professores, muito se falou dos professores, que conseguimos uma vitória. É uma vitória do texto anterior. Então, o que eu sempre falo, assim, foi colocado um texto péssimo para conseguir um texto ruim. Então, não foi vitória do professor. Não foi vitória, porque antes o professor não tinha idade mínima. E hoje tem. Então, hoje para o professor, o que mudou aqui de hoje para como vai ficar, é que foi incluído uma idade mínima pro professor. Professor e professora, né? São casos diferentes. Incluiu uma idade mínima. Então, é nesse sentido que... Certo. A respeito vamos falar um pouco de transição, né? Para quem está perto de se aposentar, com 2, 3 anos para se aposentar e... Vamos supor que a reforma fosse aprovada agora. Como que fica? Ou então, no caso, quando ela for aprovada, se aprovada, como que fica para quem está perto de se aposentar? Isso é bem importante de falar, porque eu tenho ouvido muito, eu vou parar de pagar INSS, eu vou fechar o meu MEI. Calma, não é hora de fazer isso. A hora agora é de você verificar como que está a sua situação. Porque essa reforma, ela trouxe, nesse texto, tem 5 regras de transição. O que é regra de transição? É para aquela pessoa que está no jogo. Que jogo é esse? Já é trabalhador, já está contribuindo. Agora, essa pessoa algumas entram numa regra de transição. Vou falar, e elas são bem complexas, essas regras de transição. São 5? São todas bem complexas. Eu vou tentar falar, tem uma que é mais simples, para ver que assim, como que pode aplicar no caso da pessoa que está nos ouvindo. Certo. Uma delas é aquela pessoa que faltam 2 anos para se aposentar. 2 anos de contribuição para se aposentar. Então, 2 anos para quanto? Então, hoje a aposentadoria é 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Pessoa que faltar 2 anos para esse tempo,
vai entrar um pedágio de 50% do que falta. Então, se falta 2 anos, entra 50%, em vez de ser 2 anos, vão ser 3. Certo. Aí é uma regra de transição mais simples, a pessoa já sabe que está faltando, já ela consegue visualizar. Outras é regras de ponto. Agora, o que é importante para você? Ai, que regra que eu pego? Vou entrar na reforma, vou entrar na regra de transição. Então, para quem está nos ouvindo, vou deixar uma dica que o importante hoje é saber como está a sua situação hoje, regularizar o que dá para fazer hoje. A gente não tem como saber como vai ser o texto final, se essas regras vão ser alteradas. Dica para quem está trabalhando hoje é deixar regularizado daqui para trás, que é o que a gente consegue fazer hoje. A gente não consegue trabalhar só uma ideia do que vai ser o futuro, mas o para trás a gente consegue. Então, uma dica é fazer o quê? E hoje, pelo celular, é possível a pessoa baixar o aplicativo do Meu INSS. Que é para fazer esse cálculo. Justamente. Pelo celular, pelo computador, a pessoa baixa o aplicativo do Meu INSS, vai cadastrar uma senha própria dela, e lá você consegue ter acesso a todas as suas contribuições, todos os lugares que você trabalhou e todos os valores, e também consegue fazer uma simulação. Só que mais importante que isso é o quê? Muitas vezes, vários lugares que você trabalhou não vai estar lá. Vários lugares que você... Por que não vai estar lá? Primeiro que é um sistema novo. Então, empresas antigas pode ser que não conste lá, ou então não tem data de saída, ou os salários estão diferentes. Tem várias situações que é preciso para arrumar esse documento. Então, a primeira coisa é saber o que precisa arrumar. E o primeiro passo é então, qualquer pessoa pode baixar isso e já verificar. Pega a sua carteira de trabalho e vai... Opa, aqui está sem data de saída. Tá alguma coisa errada aqui. Tem uma empresa que eu trabalhei que não está no meu INSS. São situações que têm que ser retificadas, ou seja, arrumadas. Outras dicas. A gente falou muito da aposentadoria de quem trabalhou com insalubridade ou periculosidade. Para comprovar esse período, a pessoa precisa ter um documento que chama PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, o que é importante fazer? Não tem esse documento, já pede na empresa que você trabalhou, porque quem tem que fazer essa prova é o trabalhador. Então, mas tem 20 anos que eu trabalhei. Tem que buscar esse documento. E aí não é só o documento, tem que verificar se o documento está correto. Então, são várias situações que a pessoa tem que fazer agora. Não adianta entrar a reforma, agora é a hora. Eu ouço muita gente dizendo que nessa reforma os trabalhadores vão trabalhar mais e ganhar menos. O que você tem a dizer disso? É isso. Com uma linha, é isso. A pessoa, para se aposentar, ela vai precisar trabalhar um tempo maior e o valor será menor. Em outras palavras, será isso. Numa outra entrevista, você disse que isso talvez até seja um pouco prejudicial para o próprio governo, né? Sim. Então, na linha, o que a gente pensa? A gente tem 2 sistemas. A gente tem a Seguridade Social. Embaixo da Seguridade está a Previdência Social, que é o que a gente está falando de aposentadoria, que a gente paga para conseguir um benefício. Ao lado dela tem a Assistência Social, que aí tem aquele benefício assistencial. BPC. O BPC é até importante falar que aquela regra que estavam falando do BPC, de para R$400, não está no texto. Estava. Justo. Mas... E nesse texto final não está. Então, continua as regras de hoje. Como que é? 65 anos, um salário mínimo. E aí, o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir a contribuição ou vai pensar, para que eu vou contribuir se o meu benefício será um salário mínimo? Não vou contribuir, espero LOAS, espero o benefício assistencial. E aí, o governo vai pagar um salário para a pessoa, também vai sair dos cofres do Estado, e aí vai acabar. E não vai ter a contrapartida, a contribuição. Então, assim, a gente tem que pensar como um todo maior. É a proteção do nosso cidadão, mas o que é importante, você ter a sua aposentadoria, porque você teve a dignidade, porque você trabalhou e conseguiu, não é um favor. Agora, você falar, eu vou parar de trabalhar, eu vou pegar um benefício assistencial, porque é o mesmo valor. Só que esse benefício assistencial é visto como uma ajuda. Ele pode ser cortado a qualquer momento.
Você acredita que essa é a reforma que o Brasil precisa? De forma alguma. Que mudanças você faria? Então, assim, eu digo nós por conta do Instituto dos Advogados Previdenciários, então nós fizemos a nossa parte no sentido desde 2016, então aqui a gente está falando dessa reforma, mas a gente vem trabalhando e trazendo propostas, vendo o direito social junto com o direito econômico, a parte econômica. Não simplesmente pensar, vamos economizar 1 trilhão, 3 trilhões. Não apenas na economia, mas no direito social, na proteção dos nossos idosos. Então, nós como Instituto, desde 2016, a gente está fazendo um trabalho lá na Câmara. Fazendo o quê? Pegando o projeto, colocando as inconstitucionalidades, colocando como que deveria ser, e a gente fez esse documento e foi apresentado lá. Resultou em alguma coisa? Alguns pontos, eles foram levados, eles foram aproveitados, só que o que aconteceu? Até deputados que estavam contra a reforma chegaram lá e votaram a favor, no final das contas. Então, assim, a gente é representado por quem? Por eles. Então, o que a gente precisa? Isso aqui que a gente está fazendo aqui. É informar a população. Porque aqui a gente não está falando de bandeiras, a gente está falando de um texto real. O que vai afetar na sua vida. E aí, se você quiser ser contra ou a favor, é um direito todo seu. Mas vou ser contra, mas eu sei do que eu sou contra. Então, esse espaço nosso da mídia é o essencial. Então, se a gente pode fazer alguma coisa, é isso. É o esclarecimento da população. O que vai afetar no nosso direito futuro. Então, só para a gente firmar isso de novo, o que vai afetar na vida das pessoas na questão, vamos lá novamente, aposentadoria especial. As pessoas que têm direito à aposentadoria especial, como que vai ficar agora, de forma mais breve até? Aposentadoria especial, aquela que quem trabalha com insalubridade ou periculosidade, vai entrar uma idade mínima. Aquela pessoa que tem que trabalhar 25 anos no ambiente prejudicial à saúde, além de trabalhar os 25 anos, ela vai ter que ter 61 anos até 2020. A partir de 2020, que é o ano que vem, já sobe um ponto a cada ano. Certo. Então, essa é a grande diferença. E além do valor que vai diminuir também. E a questão da invalidez também, como que fica? Gente, a invalidez, então... Que é o que você aparentemente fica bem mais incomodada. Eu fico muito incomodada porque, assim, eu trabalho muito com benefícios por incapacidade. O meu livro é auxílio acidente. Então, essa parte de benefícios por incapacidade, a gente trabalha muito, estuda muito ele. Então, a pessoa, ela vai ficar incapacitada. A pessoa, então, ela não vai ter a renda. Ela não vai ter a renda porque ela não consegue trabalhar. O psicológico dela está abalado porque, independente da idade... o estigma da invalidez, eu não consigo trabalhar porque eu estou inválido. E aí, gasto com remédios, nós sabemos como é o sistema de saúde no Brasil, quem não tem um convênio médico, e aí o benefício, o valor, a renda dessa pessoa, em vez de ser 100%, vai ser 60%. Então, isso dói. A gente tem chegando no prazo, mas assim, eu queria só fazer uma pergunta que eu me lembrei agora. A questão de incluir estados e municípios na reforma. Independente da reforma, você acha necessário ou não acha necessário? Eu acho importante sim, ter uma regra comum a todos, até por proteção dos estados e municípios, eu entendo ser importante, sim. Certo. Eles estarem abrigados e não ficaram de fora. Acabou ficando de fora. E certo. Assim, muita coisa nessa reforma ficou naquela... Depois a gente vê. Depois a gente vê. Não é depois a gente vê. É uma discussão muito ampla. Esse depois a gente vê, aqui principalmente dos militares, que ficou de fora também. Enfim, o que fazer então, só para a gente concluir, quem vai agora está próximo de se aposentar, o que fazer? Buscar o aplicativo que você falou, é um exemplo, né? Mas há outras opções. Então, assim, para a gente finalizar assim, a gente está num momento muito importante, muito sério,
muito sério, então, assim, mas não desista. Não desista. Então, é preciso, por exemplo, ideias para a pessoa conseguir. Porque hoje a gente precisa, assim, aonde você trabalhou, que a gente tem que incluir aqui, que não está no documento do INSS, para a gente conseguir chegar nos 35 anos para o homem e 30 anos para a mulher. Alguns exemplos, então. Pessoa que trabalhou com insalubridade e periculosidade está sem o documento. Pessoa que trabalhou sem registro, então não vai estar lá. É possível regularizar esse período, independente de quanto tempo tenha passado. Pessoas que trabalharam no campo. Na nossa região tem muita gente que trabalhou na roça. Esse período é possível computar também. Então, pessoas que trabalharam na roça. Não tem o documento. Tem uma série não tem um documento, a pessoa pensa que não ter o registro em carteira não conta aquele período. Tem vários outros documentos que pode comprovar esse tempo de trabalho rural. Então, aqui é a terceira dica. Quarta dica, quem tem algum problema de saúde. Um problema de saúde que não impeça de trabalhar, não é uma invalidez, mas ela tem uma deficiência, ela tem um problema de saúde, mas trabalha. Isso entra como deficiência. Da mesma forma que a gente falou do especial, que 10 anos vale 14, quem trabalhar com uma deficiência é a mesma regra. Trabalhou 10 anos com uma deficiência, com uma bursite que não levanta o braço, com um problema de coluna, tem pessoas que é cega de um olho, várias deficiências, mas que permitem a pessoa de trabalhar. Esse período é considerado com deficiência. Ele amplia também o tempo de contribuição. Então, são situações que vai inflando o seu tempo. Então, hoje, cada um mês que você deixa para trás é importante. Outra situação para a gente fechar isso aqui, pessoas que tiveram empresa aberta, seja MEI, seja com qualquer tipo de empresa. Tem muita gente que teve empresa aberta e largou a empresa para trás. Não façam isso. Nem sabe. Tá com contador os documentos. É possível regularizar esse tempo para trás, se houve atividade. Então, tá faltando 5 anos para eu me aposentar, mas eu tenho 3 anos lá para trás que eu tinha uma empresa que eu não contribuí. Dá para pagar os 3 anos para trás, aí vai faltar 2. Entra numa regra de transição mais leve. Então, são várias situações que tem que ver agora e regularizar daqui para trás. Busque sempre quem você aconselha? Então, assim, primeira coisa, esse documento e aí uma situação assim, insalubridade, tem que buscar os PPPs. Mas, assim, sempre buscar informação idônea. Porque senão, às vezes, você vai pagar ali a contribuição. Informação idônea seria o que exatamente? Então, assim, você vai pagar as contribuições. Você tem que ir na Receita Federal do Brasil, fazer as guias. Então, ir numa pessoa da sua confiança. Numa pessoa da sua confiança que você realmente confie. Para depois, não adianta você colocar um dinheiro ali e depois não ser reconhecido. Certo. Que é muito que a gente está vendo agora. Deixa eu ver isso aqui. Doutora, tem alguma pergunta que eu não fiz? Você gostaria que eu tivesse feito? Tem uma importante que eu acho que a gente não falou, que é da acumulação. Da acumulação. Vamos tentar ser bem breve aqui. Bem breve para a gente terminar, que é um dos pontos importantes da reforma, que hoje é possível acumular aposentadoria com pensão. Então, muitos estão falando assim, eu já sou aposentado, não muda nada para mim. Muda sim, porque se você vier a ficar viúva, essa aposentadoria que você recebe, que hoje acumularia 100% com a pensão, com a reforma não vai acumular mais. Vai receber apenas uma porcentagem de 10% a 60% do valor da pensão. Por que essa porcentagem? Dependendo do valor desse segundo benefício. Sim. Então, até um salário mínimo vai ser 60%, e aí tem umas regrinhas. Então, o que é importante? Não vai acumular mais. Então, e outra coisa, o valor da pensão hoje é 100%. Vai mudar 50% mais 10% por dependente. Que dependentes são esses? A esposa ou companheiro e os filhos até 21 anos ou inválidos. Certo. Filho ficou maior de 21 anos, a cota parte dele vai ser excluída, não volta mais para os outros irmãos ou para a esposa. Então, essa é uma mudança também grande da reforma da Previdência, vai afetar bastante gente. Poucas pessoas estão falando também, né?
Enfim, doutora, eu já vou dizer para você fazer as considerações finais, mas já te agradeço pela participação, pelos esclarecimentos aqui na nossa entrevista, e muito obrigado. Então, eu agradeço demais. Deu pra gente dar um ampassã, foi curto, mas foi bem bacana, deu pra gente passar bastante coisa. Creio que vai ter bastante pergunta. E assim, não deu para aprofundar muito, porque senão a gente não falaria de muitas coisas. É um tema bem complexo. Então, a ideia foi só dar uma geral no que vai afetar você, trabalhador. Então, quem tiver pergunta, pode deixar ali nos comentários que eu vou estar respondendo. Fica disponível, né? Depois você pode estar respondendo lá para eles. Bom, agradeço também você, amigo internauta, que nos acompanhou até agora. Até a próxima.